Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Olha aqui, professor, fiz minha pós-graduação em Direito Médico e da Saúde. E agora? Sabe que essa é uma pergunta muito constante dos meus alunos. Eu sou advogado, já milito há muitos anos na área de Direito Médico e da Saúde, coordeno um curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde na Faculdade Legal, curso presencial e online, se bem que em época de pandemia, por enquanto, os cursos estão sendo online. E eu sou coordenador e professor do MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde da Faculdade de Medicina do ABC, onde eu fiz o meu doutorado. E eu atuo já, conforme eu disse, há muitos anos nessa área. E esse vídeo que eu estou gravando é exatamente para os meus ex-alunos, para aqueles advogados e advogadas que fizeram um curso de direito médico, não necessariamente no Legal, mas em outra instituição, em outras instituições de ensino, ou para aquele colega advogado e advogada que desejam um novo nicho de mercado para poder ampliar aí, vamos dizer assim, a sua lucratividade, a lucratividade no seu escritório. Como eu já atuo há mais de 30 anos como advogado, e eu, claro, com todo esse tempo a gente vai trocando e vai adquirindo experiências, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente poder, então, conversar um pouco sobre a atuação do advogado e da advogada nesse nicho tão importante e que vem se destacando nesses últimos anos. E aí nós pensamos, assim que nós nos formamos, fazemos um curso de pós-graduação, optei lá pelo curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, me formei. Como é que eu faço, então? Quais são as perspectivas de trabalho que eu tenho e como que eu faço captação de cliente nessa área? Nesse primeiro bloco, nós vamos trabalhar com as perspectivas, o nicho ou os nichos de mercado que nós temos dentro da área de direito médico e da saúde. E numa próxima conversa, nós iremos falar sobre a captação de cliente no direito médico e da saúde. Só que para falar em captação, eu preciso entender primeiro quais são os nichos de mercado, porque você sabe que quando se fala de captação, eu tenho questões técnicas como o público-alvo que eu quero atingir, né, a persona que eu quero alcançar, enfim, todo esse linguajar do marketing jurídico. Muito bem, professor. Quais são, então, as duas possibilidades que eu tenho na área de direito médico e da saúde? Primeira possibilidade, então vamos ver aqui no nosso template, né? Até fiz aqui a pergunta: quais são as opções no mercado de trabalho para o especialista em direito médico e da saúde? Eu sempre coloco a primeira opção, que é atuar a favor do consumidor. Nesta relação de consumo, ou seja, a relação médico e paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 600, na súmula 608 do STJ, né, a súmula 608 do STJ traz que se aplica aos contratos de planos de saúde o Código de Defesa do Consumidor e faz lá uma exceção para os planos de autogestão. Mas eu não vou entrar nessa discussão hoje. O que eu quero dizer para você é que o advogado e a advogada pode escolher, em primeiro lugar, atuar a favor do consumidor. Então, eu coloquei aqui, advogar a favor do consumidor, ou seja, do paciente ou do beneficiário do plano de saúde. Você sabe que você pode se especializar, por exemplo, né, nós temos um módulo que se chama responsabilidade civil do médico ou responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde. Você pode pensar nesse nicho de mercado, ou seja, propor ações judiciais contra profissionais da área da saúde que, no exercício da sua profissão, em razão da negligência, imprudência e imperícia, causa lesão, a gente chama isso de ato
ilícito, lá no artigo 927 do Código Civil. Então, ele lesiona o corpo do paciente, prejudica, então, o paciente e é obrigado a indenizar. Muito bem. E aí você sabe que a indenização tem lá o dano material, eventualmente o dano estético e o dano moral. Pois bem, então você tem esse nicho de mercado para atuar a favor da vítima, do paciente que foi vítima de erro médico ou vítima de qualquer profissional da área da saúde. Você também tem a possibilidade, por exemplo, de atuar, né, contra planos de saúde. Na verdade, operadoras de planos de saúde. O que você poderia fazer? Quais são as ações que nós temos que envolvem operadoras de planos de saúde? Nós temos, por exemplo, negativas de tratamento, negativas de medicamento. Nós temos, por exemplo, negativa de cirurgia bariátrica, é muito comum, né? O médico solicita a cirurgia bariátrica e a operadora nega, né? Sob a alegação de que se trata de uma cirurgia estética, e depois ela nega, inclusive, a cirurgia epitelial, né? Depois quem se submete a uma cirurgia bariátrica precisa depois fazer a cirurgia epitelial. Então, essa cirurgia epitelial é aquela retirada de pele. A mesma alegação que a operadora usou para negar o tratamento anterior, que é a estética, ele vai dizer que também não pode realizar porque não tem relação contratual, enfim. Então, você tem, né, muitos clientes precisam contratar um advogado para que ele proponha a ação judicial. E o custo-benefício dessa ação compensa. Por que compensa? Porque o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou precedentes, e aí eu, claro, me coloco como advogado, que eu obtenho sucesso nessas demandas, pelo menos por enquanto, tá certo? E eu explico isso para os meus alunos, eu digo para eles o seguinte: quando vocês propuserem uma ação de negativa de tratamento contra a operadora, é para requerer dano moral, que é o que nós chamamos de dano moral in re ipsa, ou seja, aquele dano moral que não precisa ser presumido, é o dano moral presumido, é aquele que não precisa ser provado. Eu até, recentemente, se você quiser me seguir no Instagram também, @profjoseval.viana, eu sempre coloco decisões recentes e precedentes do STJ sobre esse assunto. E agora, há cerca de 1 ou 2 meses, o STJ condenou em R$10 mil uma operadora de plano de saúde que se negou a cobrir um tratamento solicitado pelo médico. Então, você tem essa vertente aí, né? E existem outras situações dentro da operadora de plano de saúde, aumento abusivo de planos de saúde. Eu dou uma aula também, nós temos um módulo no curso de pós-graduação que chama Saúde Suplementar. Então, a gente trabalha a Lei 9656 de 98. Então, você tem essa possibilidade. Existe uma outra possibilidade também, que são as ações judiciais contra o Estado, que nós chamamos de saúde pública ou saúde coletiva, que é muito frequente. Você pode ver os posts, muitas vezes, no Facebook, de crianças, pessoas que precisam de tratamento, precisam de cirurgias, né? E elas fazem as vaquinhas para tentar fazer a cirurgia, para conseguir, por exemplo, um tratamento, ou mesmo prótese, ou órtese, ou o Estado nega, ou o Estado não tem. Então, você também, eu tenho alunos que são especialistas em propor ações judiciais contra o Estado. Claro que aí precisa ter uma expertise para que você obtenha sucesso, para que você vá, por exemplo, impetrar um mandado de segurança com pedido de liminar ou uma tutela provisória de urgência. E na pós-graduação, eu sempre falo para os alunos: olha, nós seguimos os precedentes do STJ, né, para você poder fazer uma tese jurídica que seja bem fundamentada. Então, a gente prepara o nosso aluno para atuar a favor do consumidor e, no caso da saúde pública, atuar a favor do cidadão e da cidadã. Então, essa é uma vertente. Qual é a outra vertente? É essa aqui, ó. Advogar a favor do fornecedor. Tá? Então, você pode também advogar a favor da operadora de plano de saúde, hospital, clínica médica, clínica odontológica, clínica de estética, clínica veterinária,
Por quê? Aqui eu sempre digo para os meus alunos, e eu já falei para vocês, há mais de 30 anos no mercado como advogado, e eu vou dizer uma coisa para você, já tenho dito, se você quiser assistir mais algumas aulas minhas, coloque meu nome no YouTube, Joseval Viana, eu tenho aulas aqui no meu canal, e tenho aulas também no YouTube pela Faculdade Legal, e tem um canal, para quem se interessa por administração hospitalar, chama Administração Hospitalar Professor Joseval Viana, que eu trato bem dessa questão, né, de gestão em saúde, gestão de risco, e quem se interessar por esse assunto, então está lá, né, pode se inscrever no canal. Muito bem. Quando hoje, a advocacia tem mudado muito, isso é uma realidade, já vinha mudando, eu comecei a minha fala dizendo que a grande pergunta que esses meus alunos fazem, porque eles dizem, professor, o mercado está saturado. O direito médico e da saúde tem uma vantagem, porque ele não está saturado e ele não vai saturar, e eu digo por quê. Porque o direito médico e da saúde ainda e vai permanecer ainda como uma ciência do direito, porque o direito médico é uma parte da responsabilidade civil. Qualquer livro de responsabilidade civil que você ler, você vai ver que tem uma parte ali de direito médico, responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde. Então é pouco conhecido e todo mundo que se forma vai atuar em que área? Você vai atuar no direito civil, no direito penal, vai atuar no direito trabalhista e nunca ouviu falar do direito médico. A vantagem do direito médico é que você pode atuar, conforme eu falei, a favor do consumidor e pode atuar a favor do fornecedor. Mas quando eu falei para vocês que o mercado de trabalho está mudando para o advogado, e ninguém melhor do que eu para falar isso, porque a minha advocacia do início não é a mesma advocacia depois de 15 anos, não é a mesma advocacia de agora e também não é a mesma advocacia pós-pandemia. Isso significa que se você não tiver consciência de que a advocacia vai mudar, de que a advocacia está mudando e que pós-pandemia ela terá que ser reestruturada, você vai desistir da advocacia. E como meus alunos sempre falam, professor, puxa vida, eu não queria desistir da advocacia. Eu, inclusive, acho que eu estou até pensando em uma outra profissão. Né? O mercado de trabalho está tem muitos advogados, muitas advogadas, e aí diz assim, eu quero ser especialista. Aí eu faço uma pós-graduação, por exemplo, em direito civil, mas o mercado de trabalho está inundado de gente que fez pós-graduação em direito civil. Então, eu já digo para você, no meu período da advocacia, eu também coordeno um curso de Direito do Consumidor na Faculdade Legal, e eu sempre digo para os meus alunos que, primeira coisa, você precisa de uma especialização, você precisa efetivamente encontrar um nicho de trabalho que você veja que os outros advogados não atuem. Olha, quando eu comecei a advogar, a gente sempre começa no direito civil, eu comecei no direito do trabalho, fiz direito do trabalho, depois fiz direito civil, vi que não estava dando certo, fui para o direito bancário, atuei muito tempo no direito bancário. Depois do direito bancário, eu passei para o direito médico, porque eu me encantei com o direito médico, conheci o direito médico, depois hoje eu sou professor na Faculdade de Medicina do ABC, dou aula no MBA em Administração Hospitalar, e eu conheci muitos advogados e muitas advogadas que hoje exercem funções nos hospitais como advogados. Então, o que eu quero recuperar para os meus alunos de direito, principalmente os meus alunos de direito médico da saúde? Que você pode ter uma advocacia especializada, depois, não sei se eu falo isso nessa aula ou na próxima aula, a questão do nicho de mercado. Porque a grande questão é, quando eu me formo, eu atuo apenas num único nicho, eu vou nichar, ou eu posso fazer um pouco de tudo, ou como é que se dá essa transformação? Depois a gente conversa sobre isso. O que eu quero dizer para você aqui é que se você termina a pós de direito médico, você tem duas opções. Primeiro, por que a pós de direito médico?
Porque você tem na pós de Direito Médico um diferencial. Pergunto, quantos especialistas em Direito Médico da Saúde você conhece? Quantos especialistas, por exemplo, em saúde suplementar? O que é a saúde suplementar? Ações contra a saúde suplementar, Agência Nacional da ANS, Agência Nacional da Saúde, né? Quantos médicos, quantos advogados especialistas em defesa de médico, por exemplo, que conhece todo o procedimento de defesa no Conselho Regional de Medicina? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela ideia, por exemplo, só de processar, né? Eu saí assim. Eu nunca fui buscar uma advocacia preventiva, porque quando eu saí da faculdade, recém-formado, peguei a carteira da OAB, a gente não conhece nada, isso é uma realidade. Foi para mim, vai ser para você, para os advogados e advogadas da minha época, com certeza foi isso também. E a gente fica perdido, não sabe como faz captação de cliente, hoje se fala muito de marketing jurídico, hoje você vê aquele monte de advogado, você tem medo de precificar, você às vezes não sabe nem como cobrar os honorários advocatícios, você não sabe se vai cobrar consulta, se não vai cobrar consulta, como fazer captação de cliente, em que área atuar. Então, eu acho que a primeira coisa, você precisa ter o que eu chamo, tá certo, de nicho de barreira de concorrente. Você tem que fazer alguma coisa que nem todo mundo faz. Porque se você fizer um curso de especialização, por exemplo, em direito civil ou direito do trabalho, você vai ter que trabalhar um marketing pessoal ou um marketing jurídico muito mais, vamos dizer assim, robusto do que um direito médico. Tá certo? Porque o direito médico, conforme eu falei para você, não é todo mundo que tem essa especialização. Então, você já criou uma barreira para a concorrência. Você faz algo que ninguém faz. E o direito médico traz essa possibilidade de você atuar para o consumidor e atuar para o fornecedor. Mas o que eu quero trazer aqui para você não é atuar para o fornecedor no contencioso, porque todo mundo é contencioso, mas atuar como consultivo, como preventivo, não é? Por quê? Porque as pessoas falam assim, o pessoal da área da saúde, os profissionais da área da saúde, eles gostam que você atue no preventivo. E dentro, hoje, nós construímos o quê? Olha, o direito médico empresarial. Tá? Olha, o direito médico empresarial hoje também é o quê? É uma outra perspectiva. E o direito médico empresarial, tá? Você abrange compliance e saúde, direito regulatório, gestão em saúde. Esse curso de direito médico, nós estamos para lançar um curso de direito médico empresarial, que é um curso de aperfeiçoamento, né, reconhecido pelo MEC, estou já esperando a autorização do MEC para lançar esse curso pela Faculdade Legale. Eu tenho uma experiência como gestor, né, eu coordeno um curso de MBA, e aí eu comecei a ver as necessidades dos hospitais, das clínicas, porque eu sou sempre consultado por médicos, por diretores clínicos, dou assessoria jurídica. Aliás, hoje, 90% da minha advocacia é preventiva, não é contenciosa. Professor, o que faz um advogado especializado em direito médico, com essa expertise no direito médico empresarial? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que direito médico empresarial não é direito médico, não é direito empresarial. Né? Eu já digo isso para você não achar, quem fez pós-graduação em direito empresarial, se for fazer pós-graduação em direito médico empresarial comigo, ele vai ver que o direito médico empresarial está voltado exatamente para o preventivo. De que forma? Vamos falar de prontuário médico. Prontuário médico, existem requisitos legais que precisam ser seguidos pelo Conselho Federal de Medicina. Por exemplo, prontuário médico não pode ter letra ilegível. O prontuário médico deve ter letra legível. Eu pergunto para vocês, o que a gente mais encontra no dia a dia? Nós encontramos o prontuário médico ilegível. Então, precisa de um consultor jurídico, aí volta-se para o direito empresarial, o direito médico empresarial, para fazer esse preventivo. Fazer, por exemplo, um termo de conduta
um regimento interno, tá certo? Ou um código de conduta para os médicos, para que eles preencham o prontuário médico de forma correta, para que, mostrando para ele, por exemplo, que numa ação judicial, o prontuário médico bem escrito, bem redigido, vai servir de prova, é uma prova para a defesa dele, defesa do hospital, tá certo? Então vai defender tanto o hospital, foi uma ação de que o paciente foi vítima de erro médico. E dentro do hospital tem a comissão de revisão de prontuário médico. Então, a atuação do advogado na forma preventiva é exatamente, por exemplo, dar palestras. Eu tenho colegas que são advogados e que trabalham em departamentos jurídicos de hospitais, de clínicas odontológicas, consultores jurídicos, que é o meu caso, né? Gestores, também administradores hospitalares, porque eles... Então, veja, a minha proposta é mostrar uma nova advocacia para você que fez aqui um curso de 5 anos, fez uma pós-graduação, passou no exame de ordem, que é extremamente difícil, e aí chega no mercado de trabalho e se frustra, né? Então, o que eu estou oferecendo para você aqui, o que eu estou mostrando, principalmente para os meus alunos, é que você pode trabalhar não necessariamente tendo um escritório. Eu sei que o escritório é um sonho de todo mundo que se forma, vai abrir o seu escritório, quer abrir o seu escritório, e às vezes não dá certo, fica lutando, percebe. E aí eu sempre digo, de repente, a sua competência não é ser autônomo. A gente tem que ter a humildade de reconhecer. Não estou dizendo assim, desista do seu sonho. Não, não. Eu estou dizendo para você não desistir do seu sonho como advogado, como advogada, mas aproveitar essa competência que você tem, porque primeiro você não pode dizer que você é incompetente. Você fez uma faculdade de 5 anos. Passou por um exame de ordem difícil. E a minha época, quando eu fiz o exame de ordem, eu tive que fazer o exame de ordem oral. Então você imagina que você está conversando hoje com um professor que também é advogado, que conhece todas as dificuldades de um advogado iniciante, porque eu passei por isso. Advogado desde a distribuição da petição inicial, sustentação oral, do dia a dia da advocacia, da captação de cliente, eu sempre brinco com meus alunos, de sobreviver daquele alvará milagroso, né? Chega no final do ano, aquela dureza danada, e aí, de repente, sai o alvará, aquele alvará, e isso quando o juiz não esqueceu de assinar o alvará, e você tem que devolver para janeiro, fevereiro do ano seguinte, pronto, matou, né, o seu final de ano. Eu já passei por tudo isso. É inexperiência. Nós não aprendemos marketing jurídico, nós não aprendemos como fazer a captação de clientes, porque a faculdade de Direito não nos ensinou isso. Então, muita gente desiste. Então, eu ainda acredito no direito médico e da saúde, até porque eu vivo do direito médico e da saúde, e que é uma área que está em franco desenvolvimento. Inclusive, se você pensar aqui, ó, de novo, que na letrinha C, no direito médico empresarial, né? Compliance em saúde, o que é? Sabe qual é a função, por exemplo? Compliance em saúde. Você sabe que o compliance em saúde significa, hoje, claro que tem toda aquela evolução histórica, começou com a corrupção, para diminuir a corrupção, mas o compliance em saúde hoje tem uma função muito importante. É o preventivo, é diminuir as ações judiciais contra os hospitais, as clínicas. To comply, que é estar de acordo com. Estar de acordo com o quê, professor? Com as normas dos conselhos, tá? Dos conselhos da saúde, então, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Enfermagem, os conselhos regionais também, e evitar o quê? Evitar a demanda. Então, compliance é organizar o hospital, organizar a clínica de forma com que você consiga efetivamente reduzir os gastos. E aí você tem uma outra, que é o direito regulatório. Quando se fala de direito regulatório é muito importante. Por quê? Porque com as operadoras, quem é que regula as operadoras? Quem que emite as resoluções? Ou as chamadas resoluções de diretoria colegiada? A ANS e a Anvisa. Então, a minha proposta aqui, para você que
que fez direito, ou que fez direito médico e da saúde, e não sabe o que fazer, às vezes o seu perfil é um perfil de trabalhar em hospital, de trabalhar em clínica, e não de ter um escritório autônomo. Porque para você ser um advogado autônomo, você vai ter que entender como fazer a captação. Muita gente não sabe fazer captação, principalmente captação de médico, captação. Por quê? Por que eu aprendi? Porque eu estou no meio de médico, então eu sei como que o médico pensa. Eu estou no meio, né, na Faculdade de Medicina do ABC. Eu trabalho lá desde 2012 como advogado, não, como professor, né, fui coordenador da Faculdade de Medicina do ABC, fui coordenador do Lato Sensu, juntamente com o professor Machado, o professor Caio, eu estou lá até hoje juntamente com eles, né? E nós estamos, eu adquiri essa expertise e hoje eu vejo como o médico pensa. Então, o médico, para você chegar ao médico, para você fazer uma captação com o médico, muita gente faz errado. Então, eu já dou uma dica para você. Dificilmente você faz uma captação pelo médico por meio do Instagram. Às vezes eu vejo pessoas concorrentes na área de direito médico e da saúde que postam informações para médico no Instagram, faz aqueles posts bonitos, né? Defendemos médicos, aí fala sobre prontuário médico, fala sobre publicidade médica. Gente, médico não vê Instagram, um ou outro médico. E eu fico pensando, na época da pandemia, um monte de gente fazendo propaganda, publicidade, fazendo post no Instagram para médico. Você acha que médico, na pandemia, está preocupado com o Instagram? Ele não vai, ele já não vê. São raríssimos os médicos, ele já não vê. Então, você tem uma outra estratégia para fazer a captação de médico, percebeu? Então, o que a gente precisa entender no direito médico da saúde, quando você termina a sua pós, é de que há exatamente essa vertente de você atuar tanto na área do consumidor e também nessa área do direito médico empresarial, que é o do fornecedor. E aqui eu coloco para vocês também gestão em saúde. É importante para o advogado especializado em direito médico entender gestão de saúde, qualidade, gestão em qualidade hospitalar, risco do paciente. É importante ele saber isso. Lean Healthcare, due diligence, é importante? É claro que é importante. É importantíssimo. Porque se você se prepara, por exemplo, eu entrei nos sites dos grandes escritórios nacionais e internacionais, os maiores escritórios do Brasil. O máximo que eu cheguei a encontrar foi um direito do consumidor. Agora, direito do consumidor com expertise em direito médico e da saúde, oferecer uma assessoria jurídica, os grandes escritórios não têm. Eles têm o quê? Muitas vezes tem um contencioso. A minha proposta não é o contencioso, é o preventivo. Porque a visão dos profissionais da área da saúde não é o contencioso, é o preventivo. E aí eu coloquei assim, quais são os nichos de mercado que você pode atuar? Então, você pode atuar nas ações de erro médico, então você tem erro de diagnóstico, erro de cirurgia plástica. Ações judiciais que envolvem defeitos na prestação de serviço médico hospitalar. Aliás, é importante dizer para você que eu tinha falado do Código de Defesa do Consumidor. Você sabe que erro médico classifica-se como defeito na prestação de serviço. Lá no artigo 14, a gente fala de responsabilidade objetiva do hospital, da clínica, da operadora, responsabilidade subjetiva do médico em razão da negligência, imprudência, imperícia e assim vai. Muito bem. Então, você tem aqui questões que envolvem infecção hospitalar. Então, você tem o CCIH, que você pode ajudar também a fazer os... Professor, o que é o CCIH? O CCIH é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Pô, professor, mas a gente não tem nada a ver com a comissão de controle. Um advogado sabe questões sobre infecção hospitalar? Não, mas ele sabe questões legislativas, o direito regulatório e todas as resoluções
do Conselho Federal de Medicina, que trata de infecção hospitalar. Então, quando eu estou, né, organizando, por exemplo, o CCIH, ou mesmo uma comissão de revisão, é claro que você vai ser assessorado pelos membros do CCIH, porque o profissional da área da saúde, você não vai entrar na área do profissional da saúde, até porque a gente não tem essa expertise. Mas você conhecer a legislação sobre infecção hospitalar, você conhecer a legislação sobre prontuário médico, você conhecer a legislação sobre o termo de consentimento informado, que é aquele documento que o paciente assina quando ele vai fazer uma cirurgia de urgência ou uma cirurgia eletiva, né? Então, veja, você regulamenta questões relativas à infecção hospitalar, faz treinamento com as pessoas, com os colaboradores do hospital sobre fuga de paciente, né? Faz lá um regimento interno preventivo sobre fuga de paciente. Aqui, ó, gestão de risco de paciente, por exemplo, queda de paciente no hospital. Então, o advogado que é especialista em direito médico e da saúde, com curso de aperfeiçoamento em direito empresarial, em direito médico empresarial, ele cria essa expertise. Por que eu trabalho direito médico e da saúde e depois eu trabalho direito empresarial, direito médico empresarial? Por uma questão muito simples, porque eu tenho alunos que gostam de atuar a favor do consumidor, eu tenho alunos que querem ter o seu escritório próprio, e eu tenho alunos que eles trabalham em hospitais, eles trabalham já em clínicas, e eles querem um aprofundamento. Então, eu uno, né, a expertise para atuar o lado do consumidor e para atuar, né, no lado do, vamos dizer assim, das instituições de saúde. Tá certo? Muito bem, vamos seguindo aqui. Falei para vocês também que aqui no item C, ações judiciais contra operadoras de planos de saúde por negativa de tratamento, negativa de cirurgia bariátrica, negativa de home care, aumento abusivo de plano de saúde e assim vai. Você viu quantos nichos de mercado que nós temos aí para atuação? Falei do direito empresarial, né, só para a gente fixar aqui. Por exemplo, fazemos elaboração de regimentos internos e códigos de conduta, revisão e elaboração de documentos médicos, eu atuo com prontuário médico, termo de consentimento informado, contratos também, né? A gente trabalha muito com contratos, olha lá, análise e avaliação da comissão de revisão do prontuário médico, da comissão de controle de infecção hospitalar, que é o CCIH, agora estão dizendo em serviço, né? É SCIH, mas vamos continuar chamando CCIH. Comissão de revisão de óbitos, comissão de bioética, comissão de ética médica. Ou seja, você estará preparado para atuar nessa área. Você viu como que eu estou tirando você da advocacia tradicional, do direito civil, do direito penal? Porque está saturado. Tem muita gente, eu estou falando em 1.100.000, advogados hoje. É muita gente, todo mundo corre para onde? Corre para o civil, corre para trabalhista, para o direito previdenciário. Aliás, muitos advogados de direito previdenciário estão fazendo um curso de pós-graduação em direito médico da saúde para ampliar os seus conhecimentos para atuação no direito previdenciário. E aqui uma outra proposta. Se você estiver frustrado, se você quiser abandonar a advocacia, a proposta que eu te trago é você fazer um curso de direito médico da saúde e, principalmente, voltado para a área empresarial, para que você possa buscar um emprego. Quantos hospitais estão precisando de advogados especializados em direito médico da saúde? Mas volto a dizer, não é o contencioso, não é para fazer contestação, né? Não é para fazer, é para quê? É o preventivo, é o preventivo. Você vai aprender o preventivo. Isso é que é o importante. Olha lá, falei de compliance em saúde, falei de direito regulatório, consultoria e planejamento estratégico em gestão de qualidade. Você viu quantas coisas tem? Elaboração e revisão de contratos. Você viu quanta coisa tem? Então, você, meu aluno, você que fez o curso de pós-graduação em Direito Médico da Saúde,
Você, querido colega, querida colega, que esteja aí querendo desistir, querendo arrumar um outro emprego, eu trago uma proposta nova para você, que é o direito médico e da saúde, como um novo nicho de mercado. Tanto que você pode expandir o seu escritório, ou você pode pensar na possibilidade de ser um advogado preventivo, trabalhar com compliance em saúde, trabalhar com direito regulatório, né, organizando documentos para os hospitais, para as clínicas e também, né, para as clínicas odontológicas, clínicas estéticas, tá bom? Finalizamos aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer a atenção de todos vocês e vamos continuando sempre aqui nesse canal de Direito Médico e da Saúde, trazendo novidades da área e trabalhando também ações judiciais de interesse da área de Direito Médico e da Saúde. Muito obrigado, até a nossa próxima aula. Um grande abraço.